Sou o professor Eduardo Moisés e vamos tratar na aula de hoje sobre ética e consumismo. Aula de hoje, impasses éticos políticos da sociedade de consumidores. A habilidade de hoje, EM13CHS 504, onde vamos analisar e avaliar os impasses éticos políticos decorrentes das transformações culturais, sociais, históricas, científicas e tecnológicas no mundo contemporâneo e seus desdobramentos nas atitudes e nos valores de indivíduos, grupos sociais, sociedades e culturas. Nosso conteúdo: consumo e consumismo, o consumismo e seus impasses éticos políticos na contemporaneidade. Nosso objetivo: retomar a relação entre o consumismo e consumismo, analisar e avaliar alguns impasses da sociedade de consumidores relacionados ao consumismo e ao aumento de transtornos psicológicos, a desigualdade e a degradação ambiental. Vamos começar? Na Idade Contemporânea, o consumismo tornou-se na base da qual a sociedade capitalista se organiza e os indivíduos se relacionam e constroem suas identidades. Porém, o que é consumismo? Por meio das práticas de consumo é que dizemos para quem o mundo, quem nós somos e quem nós não somos. Consumo pode dizer identidade ou com o que você se identifica. Já o consumismo rompe essa relação de necessidade, o indivíduo está adquirindo algo que não precisa. Produção e consumo. Produção e consumo fazem parte da vida nas sociedades humanas. Como seres humanos, consumimos, não só para suprir necessidades físicas e biológicas, mas também simbólicas, culturais, históricas e sociais. Desse modo, há séculos, artefatos e objetos de consumo nos ajudam a mediar e estabelecer relações uns com os outros. Consumismo. Na contemporaneidade, o fenômeno do consumismo, enquanto prática de consumo como fim e que extrapola as necessidades reais, tornou-se a lógica de funcionamento da sociedade de consumidores. Cada vez mais consumimos, além do que necessitamos, seja para afirmar nossas identidades, para participarmos de determinados círculos sociais ou simplesmente obtermos um razoável nível de prazer, felicidade em nossas vidas cotidianas. E aí é que mora o perigo do consumismo. O consumismo e seus impasses éticos e políticos. A emergência do consumismo como fenômeno tem implicado alguns impasses éticos políticos para a sociedade contemporânea, tais como consumismo que muita gente acredita ser o caminho para a felicidade, tem aumentado, junto com o caos de depressão, ansiedade, insegurança e medo. O consumismo depende da capacidade de consumir dos indivíduos, mas nem todos conseguem participar dos círculos de consumismo. O consumismo, no patamar que temos hoje, depende de produção e recursos infinitos, mas recursos naturais são finitos. Infelicidade na sociedade de consumidores. Por que está infelicidade? Aqui, quando nós temos esse em parênteses, nós podemos colocar que seria então também felicidade na sociedade de consumidores. Para Zygmunt Bauman, a sociedade de consumidores cria a promessa de que a felicidade se alcança pela aquisição de bens e serviços. Exemplo: a aquisição de um carro para além do valor de uso, locomoção e transporte. Muitas vezes é associada a elementos de ideário de felicidade, como liberdade, sucesso, realização, conquista e etc. Quem já não sonhou em ter um carro para curtir a vida? Situação problema. Ao projetarmos expectativas de felicidade em objetos de consumo e não em relações duradouras, como pessoas e grupos, corremos o risco de termos que renovar essas expectativas pela troca frequente desses objetos, como o tempo quebram, envelhecem e se tornam inadequados ao ideário de felicidade. Infelicidade na sociedade de consumidores. Ao consumirmos, gera uma sensação de satisfação efêmera e a promessa de satisfação só permanece sedutora enquanto o desejo continua insatisfeito. Isso diz Bauman em 2008. Por isso, na verdade, o consumismo produz insatisfação e infelicidade para que o indivíduo consuma sempre mais,
mesmo que para isso submeta-se longas jornadas de trabalhos e dívidas, além de situações associadas ao estresse e à depressão. Consumo infinito versus meio ambiente finito. O modo de produção de que tem sustentado o consumismo se assenta fundamentalmente na exploração intensiva de recursos naturais que são, por vezes, finitos e não razoáveis. Exemplo, a fabricação de aparelhos e smartphones, que envolve matérias-primas de origem mineral. E aqui nós temos vários elementos minerais que, com a produção desse tipo de aparelho, vai chegando realmente ao seu fim. Também tem o plástico oriundo das atividades de mineração. Qual o problema? A degradação ambiental, geração de resíduos, impactos nas mudanças climáticas. Então vamos às questões sobre essa aula? Qual a diferença entre consumo e consumismo? Cite pelo menos 2 impasses éticos, políticos, que sobrevêm do consumismo. Faça um texto de pelo menos 20 linhas sobre essa frase, de Zygmunt Bauman. A sociedade de consumidores cria a promessa de que a felicidade se alcança pela aquisição de bens e serviços. A aula de hoje, para esse tipo de assunto que a gente tratou, o material para essa aula foi o material digital do Centro de Mídia do Estado de São Paulo, aula de Sociologia, número 14 do primeiro bimestre. E aqui eu finalizo minha aula, agradecendo a todos, muito obrigado, até a próxima. Muito obrigado.